E a primeira coisa que eu queria começar a tarde de hoje falando é exatamente que nós não podemos ter medo de anunciar a verdade do Evangelho em qualquer circunstância que nós estivermos. E como diz São Pedro, na sua carta, que nós precisamos estar sempre prontos, né, a testemunhar para as pessoas, né, a dar às pessoas um esclarecimento da razão da nossa fé. Com isso eu estou querendo dizer que, embora nós estejamos falando sobre sexualidade e afetividade, eu não vim falar para vocês como psicólogo que sou. Não vim trabalhar com vocês como um cientista. Eu vou explicar por quê. Eu poderia vir aqui e falar com vocês sobre teorias psicológicas acerca da sexualidade, embora não seja a minha especialidade de campo, né? Eu trabalho com sentido de vida, que é claro que engloba muitas questões, inclusive a sexualidade, mas não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos disso. Não são das teorias psicológicas que nós precisamos. Não quero ofender nenhum psicólogo que tem aqui no meio, né? Afinal de contas, se fosse assim, estaria me ofendendo também. Mas eu quero colocar aqui para vocês que existe uma verdade que eu não posso, entre aspas, falar sobre elas num congresso científico, porque a minha palestra nem passaria no crivo para que eu pudesse falar sobre isso. Só que eu quero falar para vocês que essa verdade, ela é maior do que qualquer verdade científica que eu pudesse falar, baseado em milhares e milhares de pesquisas, que é a verdade revelada por Deus. E que eu me sinto na liberdade de partilhar sobre ela com vocês. A minha alegria de poder falar sobre esse tema aqui é exatamente isso. É poder falar de uma verdade que é maior do que a verdade científica. E que, no final das contas, para nós, vai ter muito mais significado do que qualquer teoria científica que eu pudesse falar. Bom, se em algum momento eu falar psicologicamente, eu queria situar vocês de que pressuposto eu vou partir. Né? Eu sou logoterapeuta, então eu trabalho com a análise existencial do Viktor Frankl. Tá? Essa é a minha teoria de formação, foi a minha teoria do mestrado, né? E é o ponto teórico de onde parte toda a minha reflexão psicológica. Mas eu vou falar muito pouco de psicologia, acreditem. Para isso eu queria explicar duas coisas que vão ser base para o meu pensamento. Primeiro, que existem duas verdades
predominantes no mundo atualmente. A verdade revelada por Deus e a verdade científica. E eu queria dizer para vocês que, para mim, tudo que a ciência falar que entrar em choque com essa verdade, eu farei a opção pela verdade revelada. Certo? Portanto, para mim não interessa se a ciência diz que essa parede é amarela, se a Bíblia disser que ela é vermelha, para mim ela é vermelha. Andrei, por quê? Porque, bom, eu acredito que tenha cientistas aqui, né? E que tenham estudado uma coisa chamada método científico. No método científico, um dos grandes exponenciais é um teórico chamado Karl Popper. O Karl Popper tem uma ideia central na sua teoria, que é a seguinte: uma verdade, para que ela seja científica, entenda, para que ela seja científica, ela precisa ser refutável. O que é que isso significa? Isso significa que uma verdade ela só entra no campo da ciência se ela for possível de ser refutada. Quer dizer, se Roberto me disser uma coisa, a verdade que ele me diz só é cientificamente considerável se alguém puder dizer que não é. Certo? Portanto, a fé é uma verdade que jamais entrará no campo científico. Porque se eu digo, Deus existe, Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma, existe um Deus, que é um só Deus, mas eles também três pessoas que eu não consigo compreender como é esse mistério. Eu não dou a você a possibilidade de dizer que não é. Não existe uma possibilidade de refutação. Portanto, não é uma verdade possível de entrar na ciência. Significa dizer, meus irmãos, que toda verdade científica ela tem uma margem de erro. E toda verdade de fé não tem margem de erro. A fé, ela não passa pela margem de erro. É uma verdade irrevogável, né? Você não pode dizer que não é. Você pode dizer que você não acredita. Você tem o direito de sair da religião. Mas você, dentro dela, não vai conseguir provar o contrário. Ou você acredita, ou você sai dela e não faz mais parte dela. Amém? Uma outra coisa que eu queria dizer é que o Lumen não precisa ter medo de perder pessoas. Não precisa. Eu queria começar lendo a passagem bíblica onde Jesus tinha 72 e disse uma verdade de fé, porque veja a verdade de fé que ele falou. Basta você ler lá o capítulo 6 do Evangelho de João, né? Quando ele começa a dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer a minha carne viverá. E os 72 se tremeram todinho nas bases. Olha, ele está dizendo que a gente vai ter que comer ele. A gente vai ter que virar canibal. E agora, o que é que a gente faz? 60 foram embora, ficaram 12.
Jesus olhou para os 12 e perguntou: e vocês, querem ir também? Se quiserem ir, podem ir. Não tem problema nenhum. Então, com isso, eu queria começar dizendo exatamente isso. Você, né, como comunidade, não pode, meu irmão, querer preservar pessoas, né, fazendo um afrouxamento da verdade de Deus. Me entende? Um padre amigo foi fazer uma pregação lá na comunidade, na minha comunidade, e ele disse uma frase que nos impactou bastante. Ele disse assim: a responsabilidade exige a coragem de magoar ou de ferir até os amigos. A responsabilidade exige a coragem de ferir até os amigos. Então, você pode se levantar e ir embora no meio da minha fala, que eu não vou ficar constrangido nem preocupado. Esse tempo já passou para mim, entendeu, Roberto? Já passou. O tempo agora é o tempo da responsabilidade. E por que esse é o tempo da responsabilidade? Porque nós estamos vivendo num século muito complicado. Nós estamos vivendo num século onde o povo está espiritualizado sem Deus. Nós estamos vivendo o século da espiritualidade sem Deus. E isso não passa de um neo-iluminismo. Quer dizer, as pessoas estão arrumando um novo jeito de tirar Deus do mundo. E os cristãos, de alguma forma, estão colaborando por medo de perder adeptos. Um medo que Jesus nunca teve. Jesus nunca teve medo. Não tenha medo de dizer a razão da vossa fé. O martírio de Pedro, de Paulo e de tantos outros na história da igreja não foi e nunca será passado, gente. É hoje, ainda é hoje. Isso. Nós não podemos ter esse medo. Nós precisamos fazer com que os católicos ou sejam católicos, ou vá descobrir o que ele é. Porque senão nós vamos ter uma comunidade frouxa, que na hora que as coisas apertarem, não saberão se posicionar diante da sua fé. E nós não podemos admitir isso. André, isso já está no tema. Porque se eu não consigo me posicionar nem perante mim mesmo, com relação ao que eu creio, como eu vou me posicionar perante o mundo? E eu quero dizer para você que dentro da sexualidade e dentro da afetividade há um posicionamento que você precisa tomar. Que sem esse posicionamento, você só vai fazer o seguinte: só vai arrumar desculpas para continuar fazendo
aquilo que aparentemente você não quer deixar de fazer. Ou aparentemente você não pode fazer. Não pode deixar de fazer. Então, quero dizer para vocês o seguinte: Santa Teresa de Ávila disse de uma outra forma o que eu falei sobre a verdade revelada e a verdade científica. Santa Teresa de Ávila, certa vez, disse o seguinte, quem cita muito essa frase é o professor Felipe Aquino. Ainda que o céu se abrisse e de lá descesse um anjo, se esse anjo falasse alguma coisa contrária à verdade revelada na igreja, eu não acreditaria. Veja que coisa forte. Se o céu se abrisse, um anjo descesse do céu, o céu se abrisse, um anjo descesse do céu, se esse anjo falasse algo diferente daquilo que a igreja ensina, eu não acreditaria nesse anjo. Mas ela é muito radical, não. Ela é católica, cristã. Ela é uma cristã católica autêntica, assim como deveríamos ser todos nós, cristãos católicos autênticos. Eu estava contando agora no almoço para o Edwin, que eu tenho um amigo que é fundador de uma comunidade lá em João Pessoa, e ele contou essa história, então eu posso contar. Ele contou que, quando ele era mais novo, bem mais jovem, ele tinha um bispo que era diretor espiritual dele. Ele chegou para o bispo, ele estava se achando na época, porque todo mundo, quando está muito jovem na caminhada, está ali empolgado, né? Leu aquela vasta bibliografia, 4 livros, né? E aí já, né? E aí chegou para o bispo e disse o seguinte: seu bispo, era diretor espiritual dele, então ele tinha intimidade para dizer: o senhor já foi conhecer o milagre de Lanciano? Quem conhece o milagre de Lanciano? Levanta o braço. Já ouviu falar, pelo menos. O milagre de Lanciano é aquele milagre lá da hóstia que virou carne e do vinho que virou sangue. Transformou, né? Transformou. Se transformou mesmo, né? E está na cidade de Lanciano, na Itália. Então veja, ele chegou e disse: seu bispo, o senhor já foi conhecer o milagre de Lanciano? E o bispo disse o seguinte: não conhecia ainda, não. Ele olhou para o bispo, né? Aquela vasta bibliografia que ele leu. E ele disse para o bispo assim: mas seu bispo, o senhor, um bispo da igreja, consagra a Eucaristia todo dia no altar, ainda não foi lá para olhar a hóstia que se transformou em carne e o vinho que se transformou em sangue? E o bispo disse o seguinte: meu filho, você acha que eu vou confiar mais em quê? Naquilo que os meus olhos veem ou na palavra que o Senhor me diz? Eu pergunto para vocês: vocês vão confiar mais em quê? Naquilo que seus olhos veem? Naquilo que suas mãos tocam? Ou na voz do seu Senhor?
Porque isso vai ser determinante para a sua postura no mundo. O seu posicionamento como cristão, seu posicionamento perante sua sexualidade, seu posicionamento perante sua vida afetiva, seu posicionamento dentro da universidade, dentro do trabalho, etc, etc, etc. Em quem você confia? Naquilo que você vê, entre aspas, ou na voz daquele que é o seu Deus? Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Entendem mesmo? Então confie na voz de Deus. É só um conselho. A ciência, eu estava conversando, tem uma menina que faz parte lá da comunidade, ela é professora da Universidade Federal, e ela é professora de nutrição, né? E eu morro de brincar com ela, porque uma das coisas que mais muda, duas coisas que mudam pra caramba no meio científico, né? Remédio que pode e não pode, e comida que pode e não pode, não é não? Vez por outra, aí você podia tomar dipirona, e daqui a pouco não podia tomar dipirona, não é? Aí daqui a pouco podia de novo. A ciência não sabe, ela é temporária, até ela encontrar um problema de novo para que ela proíba, né? Aí ovo dá colesterol alto. Aí surgiu um cara que fez pesquisas lá nos Estados Unidos, mostrando que você podia comer 15 ovos, que não tinha problema. Ele estava fazendo tratamento, pessoas emagreciam e não tinha nível alto de colesterol, etc, etc. Quer dizer, a ciência, as assertivas que a ciência dá, elas são temporárias. Entendem? Só que aquilo que Jesus disse já prevalece há 2000 anos. E a igreja nunca mudou. Nunca. Tá bom? Então eu queria partir dessa ideia para ter essa conversa com vocês. Entendam como uma conversa, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o corpo. Dentro da sexualidade, né, nós sabemos que o caminho, né, essencial da sexualidade é o corpo. A igreja tem uma riqueza enorme. Quando eu estava lendo algumas coisas para vir para cá, eu ficava pensando, né? A igreja tem psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, que trabalham profundamente na elaboração dos seus documentos. E muitas vezes eu trato os documentos da igreja como sendo de conteúdo apenas e unicamente, né, da fé. A igreja consegue fazer esta fusão, né, esta união dá certo da fé e da razão. Porque ela entende até onde a razão pode ir e aonde ela tem que parar. E é por isso que ela consegue conciliar bem. Eu soube que vocês receberam um material, né? Até pedi para o Roberto me mandar, eu dei só uma olhada, eu não tive como ler, né? Falta 1 ano e meio para eu terminar meu doutorado, né? Para eu parar para estruturar alguma coisa aqui para vocês, já foi uns Deus nos acuda, né?
de correria. Então não tive tempo de ler mesmo, mas eu dei uma olhada por cima na temática e vi, não é, que vocês usaram, não é, muito o livro do Papa João Paulo II, não é? São João Paulo II, aquele livro lá, em que ele fala sobre a teologia do corpo. Ora, com uma referência dessa, para que você precise ir para outro lugar? Não precisa mais. Eu não precisava ir para autores ateus, não é? Eu não precisava recorrer a correntes psicológicas que tem uma visão de homem aonde você tem que fazer o prazer acontecer para as coisas darem certo. Eu não precisava ir para aí. Eu tinha um santo que fez um longo estudo para me apresentar o corpo. E eu queria começar com uma passagem bíblica. Queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês. A passagem que me vem à cabeça, sem dúvida alguma, é essa. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ah, pois corram aí, viu? Amém? Ainda tem misericórdia aí pelo meio? Tem não? Então vamos lá. A minha Bíblia, a tradução da CNBB, talvez não seja tão parecida com a de todo mundo, mas dá para a gente dar uma olhada, né? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 7. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Eu queria parar já aqui no versículo 7, já dá para fazer 3 retiros nesse versículo 7. Eu disse aos meninos, eu disse, olha, os tópicos que vocês me mandaram era para eu ficar em Fortaleza um mês. Deixa eu ver aqui que ela está. Veja só, trazemos tesouros em vasos de barro. Vasos de barro. Veja que isso é uma forma de se remeter lá ao Gênesis, quando Deus pegou do barro, não é, e modelou o homem e soprou-lhe as narinas. Aqui, São Paulo, ele começa a definir qual é o papel do corpo. Qual é o papel do corpo? Hein, irmãos, digam aí. Carregar tesouros, não. Nada de plural aí. Um tesouro. Que tesouro é esse? Deus. Deus. Carregamos um tesouro em vasos de barro, né? Em vasos de barro. Eu vou começar logo dizendo isso aqui. Essa é a função do seu corpo, a função primordial do seu corpo. Eu vou falar, eu preciso explicar para vocês algumas coisas para
para que vocês não se confundam. Quando eu falar essencial, vocês precisam entender uma coisa. Quando eu falar importante, vocês precisam entender outra. E quando eu falar secundário, vocês precisam entender outra. Vamos lá. Eu já falei isso aqui, não? Vejam só. O que é a essência de algo? A essência de uma coisa é aquilo que faz com que ela seja ela e não outra. Ou seja, vamos lá, eu vou fazer com vocês uma coisa que foi feita comigo no meu primeiro dia de aula do curso de psicologia. O professor botou a cadeira em cima da mesa e disse assim para mim não, para minha turma, né? O que é isso? É uma cadeira. Certo. O que é uma cadeira? Podem falar, sem medo de ser feliz. Deixa eu captar no meio da multidão. Alguém falou, é um móvel que serve para sentar. Isso aqui é o quê? É um móvel que serviu para eu sentar. Então, o que é que faz a diferença entre uma mesa e uma cadeira? Tem diferença, porque senão isso aqui seria chamado cadeira também. Não é verdade? O que é uma cadeira? Um móvel que serve para sentar? Todo móvel que serve para sentar é uma cadeira? Vamos lá, então o que é uma cadeira? Todo objeto cuja principal finalidade é sentar, é uma cadeira? O que é uma cadeira? Tá bom para a gente não perder tempo, porque meu tempo é pouco, né? Meu tempo é curto, não dá para ficar... Não, eu ficava a tarde todinha com vocês, mas... Entendam. O que faz com que uma cadeira seja uma cadeira e não um sofá, e não uma poltrona, e não a cadeira do papai, e não um banquinho, é a essência. A essência de uma coisa é que faz com que ela seja ela e não outra. Ou seja, se você tira a essência de uma coisa, ela deixa de ser ela. Concordam? Ela é incapaz de existir. Por exemplo, estou bebendo água. Qual é a essência da água? Aí é fácil, né? Para quem é químico... Eita, olha aí, um monte de químico aqui, né? H2O. H2O é a essência da água. Tire, né? Uma molécula de hidrogênio deixou de ser água, não é verdade? É ou não é? Se você tirar a essência de uma coisa, ela deixa de existir. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Isso aqui é importante, viu? Aliás, isso aqui é essencial. Essencial é uma coisa sem a qual você não poderia existir. Hello? Na vida da gente, nós estamos colocando inúmeras coisas que não são essenciais como essencial. Digamos que na vida da gente nós temos 3 caixinhas, certo? A caixinha do essencial, do importante e do secundário. Nós estamos colocando dentro da caixinha do essencial.
aquilo que não é essencial. E isso vai complicar a vida da gente. Mas vamos lá. O que é uma coisa importante? Essencial é aquilo que, sem ele, aquilo não poderia existir. Por exemplo, é essencial para o homem respirar. Parou de respirar, morreu. Não é verdade? Então, o que é uma coisa importante? Importante é algo que não é necessário para que aquilo exista, mas que eu preciso me esforçar para ter, porque ajuda naquilo. Por exemplo, se eu não tivesse o copo, que é importante, seria muito difícil de eu beber água aqui. Não é verdade? Eu teria que sair correndo, botar a boca embaixo da torneira, fazer alguma coisa, porque eu não tinha o copo. O copo é importante. E o que é secundário? Secundário é 2 copos, né? É secundário. Não, é verdade, não é não? Não estou criticando não, até que eu já tomei um aqui. Mas eu só precisaria mesmo, só era importante para mim um copo, né? Se secasse, eu ia lá, pegava outra água. O segundo copo é secundário. É uma coisa que se tiver ou não tiver, se não tiver, não vai fazer tanta diferença. Se tiver, é bom, seja bem-vindo, né? Se não tiver, não vai fazer diferença. Andrei, para que isso? Meus irmãos, vocês não sabem quantas pessoas entram em consultórios psicológicos só por conta dessa desordem daquilo que é essencial, daquilo que é secundário, daquilo que é importante na vida delas. Só o fato delas não saberem e estarem colocando, por exemplo, coisas que são secundárias no lugar de coisas essenciais. Vocês trabalham muito com pobres, né? Por trás da casa da comunidade, um pouco atrás, né, existe uma comunidade carente chamada Carandiru, lá em João Pessoa. Né? Você chega lá no Carandiru, o pessoal não tem o que comer, mas tem o quê? TV de LCD, Smart TV, internet, né? Celular. Eu estava conversando com uma prima minha agora, ela é dona de um consultório odontológico. E ela dizendo, menino, eu tenho um telefonezinho Android, simples. Pois tu acredita, Andrei, que a menina, a secretária lá da clínica, ela tem um iPhone 6. Eu digo, pois, minha filha, vendeu um rim. Né? E vende para ter o iPhone, porque para ela o iPhone é essencial. Veja que desordem. E as desordens na vida da gente começam por aí. Assim como começou o pecado no mundo, que causou também toda a desordem, que destruiu o plano original de Deus sobre o homem, sobre a mulher, sobre aquilo que o homem tinha por missão no mundo, começou assim também. Vamos lá para a cena de Adão e Eva. Quando eles estavam lá no paraíso, o que lhes faltava? O que faltava para Adão e Eva? Faltava nada. Não faltava nada para Adão e Eva. Agora me digam por que
Adão e Eva foi inventar de querer comer a maçã, que a Bíblia não fala que é maçã. Digam aí. Por quê, né? São duas coisas que a gente se acostumou a aprender assim. É que Adão e Eva comeram maçã e que São Paulo caiu do cavalo. Em nenhuma das passagens bíblicas fala isso. Diz que São Paulo caiu por terra, né? Não fala nem que ele estava sob cavalo. E nem fala da maçã, não é verdade? Mas vejam, não faltava nada, eles tinham tudo que era essencial para viver, e Deus tinha dado a ele também a possibilidade de ter tudo aquilo que era importante. Eles ainda poderiam ter o secundário. O secundário é aquilo que a passagem bíblica diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Esse acréscimo seria o secundário. Certo? Eles ainda foram para o proibido, quer dizer, aquilo que nem era essencial, nem era importante, nem secundário. Eles pegaram como se aquilo fosse essencial para eles viverem. Veja como a desordem entra na vida da gente e aí invade a nossa sexualidade. E veja que o primeiro ponto aonde o pecado invadiu foi exatamente aonde? Na sexualidade. Primeira coisa que Adão e Eva faz depois que pecou é cobrir os genitais. Depois eu vou explicar isso se der tempo, né? Eu vou explicar para vocês quando eu for falar sobre pudor. Mas primeira coisa que fez foi cobrir os genitais. Foi a primeira coisa. Invadiu logo a sexualidade. E veja como o demônio é astuto nos seus planos. A sexualidade é um dom de Deus, um dom de Deus. Você foi feito, não é, mulher, você foi feita para, né, sentir coisinhas quando o homem toca em você, fala no seu ouvido. Você foi programada psiquicamente para isso. Porque nós estamos falando em dimensão psicossomática, nós ainda não entramos na dimensão noética. A dimensão noética é a dimensão da alma. Tá? Você foi programada para isso. E você, homem, você foi programado para no momento em que você está com a sua mulher, você ter ereção. Existe uma programação orgânica em você para isso. Aí o demônio começou, não é? Como um ser inteligente que ele é, ele foi exatamente aí. Eu vou pegar a sexualidade, porque isso vai gerar um prazer tão grande nele, que ele vai se destruir por aí. A desordem começa quando o pecado entra. Então já começa a colocar isso na sua vida. Andrei, mas veja bem, a desordem começou na minha vida antes do pecado entrar. Eu digo, como assim, meu filho? Você, por acaso, é a Imaculada Conceição? Porque todas as pessoas no mundo, exceto a Virgem Maria, depois de Adão e Eva, nasceram com o pecado original. Eu já contei para vocês aqui a historinha dos dons preternaturais. Vocês já conhecem a historinha, não? Oh, meu Deus.
É rápido. Quando Deus criou o homem, além daquilo que o homem e a mulher tinham deles mesmos, de dons, de capacidades, Deus deu ao homem 4 grandes presentes, que nós chamamos de dons préternaturais. A imortalidade, não preciso falar, todo mundo sabe o que é. A impassibilidade, que seria só me vem blindagem, mas não é blindagem, é a imunidade à dor. Então o homem não sentia dor, não é porque a sua natureza era incapaz de sentir dor. A sua natureza era capaz de sentir dor, e a natureza do homem sempre foi mortal. Algumas pessoas já pararam para perguntar-se teologicamente, né? Deus criou o homem mortal, sim. Deus criou o homem mortal. A natureza humana é mortal. O que fazia o homem imortal era o dom preternatural da imortalidade. Era um dom. A natureza do homem sentiria dor? Sim, porque é barro. Estão entendendo? É frágil, minha gente, não veio de Krypton, não. Né? Tá aqui, ó. Capítulo 4, versículo 7. É frágil. Né? A natureza do homem sentia dor? Sim, sentia dor. Mas Deus tirou ou blindou o homem, ou imunizou o homem com o dom da impassibilidade. O homem, então, agora era imortal e não sentia dor. Terceiro, Deus deu ao homem o dom da integridade. O que é o dom da integridade? O dom da integridade é o dom da imunidade à concupiscência. A natureza do homem é frágil, barro, repito. E por isso, ela era frágil também nesse sentido, de cair, da queda. Mas Deus deu ao homem o dom da integridade. Então o homem não tinha a tendência para o mal. Ele não era tendente ao mal. Dom da integridade. E Deus deu ao homem o 4º dom e último, que era o dom da ciência moral infusa. Ou seja, o homem conhecia a vontade de Deus e tinha uma predisposição a cumpri-la. Ele conhecia e tinha uma predisposição a cumpri-la. O que acontece com o pecado original? O homem perde os 4 dons preternaturais. E o salário, ó. Perdeu a imortalidade. Veja quantos adicionais aí, viu? Perdeu a imortalidade, perdeu a impassibilidade, perdeu a integridade e perdeu a ciência moral infusa. Sobrou o quê, meu amigo? Pelo amor de Deus. Sobrou barro. Barro. Só sobrou barro. Pó. Ou seja, sobrou nada. Não é? No Antigo Testamento tem umas passagens que diz, né,
Você é pó, ao pó voltarás, né? Quer dizer, é nada. Corpo é nada, né? É pó. Tudo que tinha de bom veio de Deus, né? Veio de Deus ali, os dons preternaturais, e a gente perdeu com o pecado. A gente se tornou mortal, você vê isso claramente, isso é ler um pouquinho o Gênesis mais para frente. Deus diz assim: tirarei do homem a minha graça, e ele não viverá mais que 120 e poucos anos, desculpa. Não viverá mais que 120 e poucos anos. Então veja, não sobrou nada para nós, sobrou barro. E é por isso, eu costumo dizer isso quando eu prego seminário de vida no Espírito Santo. É por isso que nós precisamos dos dons do Espírito Santo. É por isso que nós fazemos efusão do Espírito Santo. Porque nós perdemos os dons que nos auxiliavam nesse processo de santidade. Agora, nós precisamos do dom da fé. Porque nós só poderemos chegar à imortalidade se crermos, né? Está ali, todo aquele que crê, né? Então, nós precisamos dos dons de cura, milagres, para quê? Para suprir o dom da impassibilidade. A gente passou a sentir dor, passou a sofrer com doença. Então o Espírito Santo veio em auxílio à nossa fraqueza. Nós precisamos dos dons de ciência, porque perdemos a ciência moral infusa. Ele não conhece mais a vontade de Deus. E no mundo de hoje é que não conhece mesmo a vontade de Deus. Ela está encoberta, não é? Misturada com um monte de pensamento, com um monte de teoria, com um monte de ideologia que é colocada dentro do nosso coração. Não conhece mais a vontade de Deus. Sem os dons de revelação, a gente não é capaz de caminhar. Não é? E sem os dons que nos ajudam na perseverança, nós caímos, porque nós temos concupiscência. Mas vamos voltar, porque senão eu vou embora para outra pregação. Então o corpo tem como essência o quê? Carregar Vamos mudar essa frase? Tem como essência carregar o tesouro, que é Deus. Veja que São Paulo diz isso, e aí João Paulo II disse de uma forma mais bonitinha, né? Veja o que é que João Paulo II diz. O corpo, vou ler exatamente tal qual João Paulo II diz. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. Gente, aqui, pelo amor de Deus, para tudo. Mais 30 dias de pregação. Oi. Tire, meu irmão. Oi? Porque a concupiscência é a tendência. É a tendência. Uma coisa é eu ter tendência a algo. Outra coisa é eu cair nesse algo. Não sei se você conseguiu compreender. Ele não era tendente, mas veio o demônio e levou ele a pecar. Certo? Compreende? Às vezes um cara não tem tendência, por exemplo, a usar droga. Ele não tem tendência nenhuma a usar droga. Um cara saudável, tem uma família boa, tem uma educação boa. Aí vem um cara, começa a conversar no ouvido dele, ele vai e usa droga. Ele não usou porque ele tinha uma tendência, uma predisposição, entende? Psíquica ou biológica para isso. Ele usou por uma influência. Certo? Ter ou não ter a concupiscência, não ter a concupiscência,
não faz com que a gente não peque. Sim, claro, claro. Mas aí veja, o principal aqui é a tendência, né? Veja, Adão e Eva, eles não tinham tendência nenhuma, eles foram enganados e se deixaram enganar. E escolheram, por livre vontade, né, aquela opção que lhe foi proposta. É diferente. Hoje, sem proposta nenhuma, a gente quer o mal. Você vê, não é? Uma criancinha, se ela não já nasce com uma coisa assim de santidade, né, quando ela vê a videocacetada, ela começa a rir. Guria, assim, na frente da TV, pode ver. Que seja por imitação dos outros, né? Mas a gente tem essa tendência para o mal hoje. Quer dizer, se a gente já podia pecar, mesmo sem ter, pela questão da liberdade, tendo a tendência, aí é que ficou um negócio complicado mesmo, né? Quer dizer, eu estou aqui, para cair na beira do abismo, agora eu já estou tendente a cair. Bom, daqui eu já podia cair. Agora, daqui ficou mais complicado ainda. Compreendeu? Por exemplo, Nossa Senhora, por isso que Nossa Senhora é a nova Eva, né? Porque Maria, por ela não ter herdado o pecado original, estava preservado em Maria o quê? Os dons preternaturais. Ninguém comenta isso, né? Mas é verdade. Nossa Senhora não sentia dor. A igreja diz que Maria não sentiu as dores do parto, porque as dores do parto, está lá no Gênesis, é promessa para aqueles que pecaram. E Maria foi preservada do pecado. Maria tinha a ciência da vontade de Deus, né? Maria tinha a integridade, ela não tinha, né, ela estava imune à concupiscência. Entende? Então veja, onde era que eu estava, meu Deus? Sim. Então, o corpo, ele foi feito para carregar um tesouro. E João Paulo II diz que este tesouro, ele diz que o corpo é de fato, e só ele é capaz de tornar visível o invisível. Veja que coisa linda. Ele está pegando São Paulo e aprofundando. Nós carregamos um tesouro. Mas é mais do que isso, entendam. O seu corpo, ele existe para fazer visível o invisível. Tudo aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode manifestar no mundo, Ele quer manifestar através de ti. E isso se tornará visível através do teu corpo. Deixa eu continuar a frase. Ixi, já acabou. Deixa eu terminar a frase aqui. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. Espiritual e divino. Foi criado, o corpo foi criado, palavras do santo, tá? Para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus. E assim ser sinal dele. Então veja a importância do seu corpo, meu irmão. Veja a importância do seu corpo. O seu corpo é importante demais.
Porque o seu corpo foi feito para mostrar ao mundo o invisível. Para mostrar ao mundo Deus. Eu quero fazer uma pergunta de clínica. O que é que você tem mostrado? O seu corpo, o que é que ele tem revelado para o mundo? O que é que tem se tornado visível pelo seu corpo? Deus tem se tornado visível pelo seu corpo? Esse tesouro que você carrega dentro do vaso que você é, tem se tornado visível pelo seu corpo? Ou o que você tem apresentado com o seu corpo, né, não vale nada? Se você está usando o seu corpo, querido, para apresentar ao mundo qualquer outra coisa que não seja Deus, você está desviando de função. Você vai receber um aviso prévio, porque você está desviando função. O seu corpo, você está desviando a função do seu corpo. E aí, sabe o que é que acontece? Quando a gente desvia a função do corpo, a gente começa a ficar preocupado com aquilo que não é essencial. Eu diria, nem importante. Como, por exemplo, a beleza. Se você entendesse que o seu corpo foi feito para manifestar a Deus, você não estava preocupado se sua orelha é grande, seu cabelo é liso ou não, se sua pele é clara ou escura. Porque não é isso. É interessante que você olha para uma Madre Teresa de Calcutá, feinha no conceito de beleza do mundo, mas que meu orientador de graduação e de mestrado, ele esteve em Roma, e no dia que ele estava em Roma, um padre amigo o levou para falar com João Paulo II, que ainda era vivo na época. E quando ele estava esperando na antessala, tinha uma fila gigante de bispos. E ele perguntou ao padre, né? Padre, essa fila de bispos aqui é para entrar onde? E o padre disse, não, foi Madre Teresa que veio falar com João Paulo II, está sentada numa cadeirinha ali na frente. Uma fila de bispos para dar um beijo na mão de Madre Teresa de Calcutá. Porque ela não desviou a função do corpo. Começa a desviar a função do seu corpo, que você vai começar a olhar para o que não é importante. Quem é da área jurídica aqui? Levanta o braço. Eu não sou da área jurídica, mas eu sei que logo no começo do curso vocês estudam uma disciplina onde o professor diz o seguinte, ele dá o conceito de propriedade privada. Ele diz que a propriedade privada nasceu no dia em que alguém cercou uma área e disse é meu e todo mundo acreditou. Não foi assim? É óbvio que Deus não passou a escritura para ninguém. Né? Aonde nasceu a beleza e a feiura? Quando alguém disse, olha, eu sou mais bonito que você, e o outro acreditou. Porque beleza é uma ideia. Assim como a cadeira é uma ideia.
É isso que faz dela uma cadeira. A ideia. Se alguém dissesse que o nome disso aqui era jaca, seria jaca, não seria cadeira. A beleza é uma ideia que alguém disse a você e você creu. E começou a se perder. Porque em nenhum momento da Bíblia, na criação, você vai ver Deus dizendo que algo era belo. Ele usa a palavra. Por que ele usa a palavra bom? Porque os anjos já tinham se revoltado e já tinham criado o mal. Deus diz que é bom para fazer a diferença, porque existe o bom e o mal, mas não existia o feio. O feio nasceu de uma ideia que muita gente acreditou e começou a rejeitar-se em nome dessa ideia. Mas, meu irmão, a rejeição que você está fazendo de você mesmo é, na verdade, o desvio da função do seu corpo. Seu corpo não foi feito para mostrar e para revelar a ideia que estão fazendo de você. Tem gente que gasta milhares de reais em cirurgias plásticas, porque querem mostrar o quê? Porque querem mostrar a ideia de beleza que alguém disse que era. E esqueceram que o seu corpo não foi feito para mostrar uma ideologia de beleza. O seu corpo foi feito para carregar um tesouro e para fazer visível aquilo que era invisível. Foi porque você esqueceu disso e começou a querer corresponder a essa outra ideia que você começou a ter problemas de autoaceitação. Entende? Você se esqueceu, eu coloquei aqui, preciso falar isso, que para que haja uma cura da autoimagem, é preciso que duas coisas aconteçam. Primeiro, que você entenda, que você compreenda, que você conclua na fé ou na experiência, né? Existem pessoas que concluem na fé, existem pessoas que concluem na experiência, tanto faz, o importante é que você conclua, né? Tomé, por exemplo, não concluiu na fé, Tomé concluiu na experiência, né? Tocou lá. Que você conclua que você é amado e amada por Deus. Há um amor tão grande sobre a sua vida que fez com que você, um vermezinho, um barrozinho, pudesse carregar pelo mundo a graça de traduzir o invisível. Que coisa bonita, né? Eu me lembro do dia que eu tive com o Papa João Paulo II, em 2004. E quando eu estava com ele lá, de joelhos, olhando para ele, tinha preparado um discurso imenso. Eu não disse nem meu nome. Quem disse foi o bispo que estava do meu lado, porque eu travei.
Olhei para os olhos daquele homem, encurvado, no mal de Parkinson. Já estava, né? Eu encontrei com João Paulo II em novembro de 2004, em maio de 2005 ele faleceu. Quase não andava mais. Falava com uma dificuldade imensa. Mas não tinha na face da terra quem olhasse para aquele homem e dissesse que ele era feio. Porque o corpo dele estava ordenado para aquilo que ele foi criado. Sabe onde começa, meu irmão, a feiura na sua vida? Quando aquilo pelo qual você foi criado começa a sair do lugar. Isso é igual a vocação, viu? Eu soube que aqui tem vocacionados, né, Éden? Isso é igual a vocação. Quando você começa a viver uma coisa que não é tua vocação, começam as deformações. Começam as deformações na vida daquele consagrado, daquele vocacionado. É por isso que o Moisés, aqui da comunidade Shalom, ele diz uma coisa, né? Ele e a Emir, eles dizem uma coisa interessante. Eles dizem assim: a pior praga que pode existir na comunidade é alguém que não é vocacionado a ela estar lá. É verdade mesmo. Só que não é uma praga só para a comunidade, é para a pessoa também. Ela vai ser uma deformada, ela vai começar a destruir-se, e daqui a pouco ela vai ser mais uma pessoa com problema de autoimagem. Não vai conseguir se aceitar, o mundo é ruim, eu sou feio, ninguém me quer, nada dá certo para mim, parece que Deus resolveu implicar comigo, as coisas só acontecem para fulano que é bonito. Ô, meu irmão, tá gordinho? Eu estou gordinho. Cara, cortei refrigerante. Vou emagrecer. Né? Você está insatisfeito com uma coisa que já foi um exagero seu? Que já foi uma deformação provocada, inclusive, pelos seus problemas? Pô, corre atrás. Agora começa a entender que o teu problema todinho está no momento em que você não entendeu que você é amado. Não existe cura de autoimagem sem compreender que você é amado. Ou você compreende que você é amado, você nunca vai, porque você não vai ter referência. Veja, qual é o grande problema, psicologicamente falando, de alguém que tem um problema de autoimagem? Ele acha que ele não é digno de amor. Ele acha que ele não é digno de amor. Ninguém é capaz de amar alguém tão feio quanto eu. Como alguém vai conseguir amar um sujeito cheio de espinha? Como alguém vai conseguir amar um gordinho assim? Eu tenho que dar uma pisa todo dia no meu cabelo. Né? Eu conheço gente que passa ferro de engomar, cara. É brincadeira um negócio desse. Né? Porque ninguém vai amar alguém com o cabelo que eu tenho. Andrei, você está fazendo uma apologia para andar todo mundo feio? De jeito nenhum. Né?
O outdoor que vai revelar as coisas invisíveis tem que ser bonito, né? Mas é bonito ao seu modo, meu irmão. Ao seu modo. Não ao modo do mundo, não ao modo dos outros, não é? Não sendo magérrima, não é? É ao seu modo, bonita ao seu modo. Como Madre Teresa era bonita ao modo dela, como João Paulo II era bonito aos moldes dele. Era um estandarte de Deus assim, escancarado, né? Os santos eram homens e mulheres que conseguiram colocar o invisível no mundo, com o seu corpo. O que é que você está colocando aqui no mundo com o seu corpo? O que você está colocando no mundo com o seu corpo? Acabou mesmo meu tempo? Fica para uma próxima. O pudor. Se der amanhã eu falo. Ah, tem? Pronto. Então, mais tarde vai ter uma roda de conversa. Se alguém lembrar aí, peça para eu falar do pudor. É algo importante que diz respeito a esse estandarte, não é, do invisível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pedi uma música ao pessoal. Eu não sei se eles conseguiram mesmo assim, de verdade. Eu preciso da letra. Tu tem aí? Não tem nada não. Eu dou um jeito aqui. Eu queria que agora você ficasse em silêncio. Fechasse um pouquinho os seus olhos. Vinte minutos aberto. É? Deixa Deus te falar um pouquinho agora. Principalmente você que traz em você uma insatisfação gerada pelo pecado, gerada por esse desvio da tua missão. Escuta. Me impressiona a tua exatidão, tua misteriosa precisão. Me fizeste tela viva em tuas mãos de artista, me desenhaste saudade do infinito, num esboço um rosto de encanto indizível, de olhos postos em mim, ó Jesus.
desconcerta tua exatidão, tua misteriosa precisão. Teu silêncio agudo e incisivo que talha a alma e o coração. Me fizeste obra viva em tuas mãos de artista e me impressiona tua exatidão, tua precisão. Jesus, me impressiona a tua exatidão, a tua misteriosa precisão. Tu me fizeste, Senhor, uma tela viva, capaz de carregar com ela o invisível, capaz de mostrar através dela o invisível. Tu me desenhaste saudades do infinito, para que todo mundo, Senhor, que olhasse para mim pudesse sentir saudades do céu. Que misteriosa exatidão, que grandiosa precisão. Tu não erraste, Senhor, em mim. Coloca a mão no teu cabelo, de olhos fechados mesmo, não olha para quem está do teu lado, não deixa dispersar. Começa a entender. Tu não erraste, Senhor, em mim. Vai passando a mão no teu rosto. Tu não me errastes. O Senhor colocava no meu coração como se algumas pessoas tivessem o sentimento de que Deus tinha errado ao criá-las. Meu irmão, Deus é preciso e exato. Tudo que Ele fez em você. Mas entenda, tudo que Deus fez, não aquilo que o pecado começou a causar em você. Às vezes a gente acha que foi Deus quem nos criou de uma forma e muitas vezes é o nosso pecado que nos transformou nisso. O uso de drogas, as mutilações, a gula e tantas coisas que foram nos transformando. Mas Deus, Ele é preciso, Ele é exato. Me impressiona tua exatidão, tua misteriosa precisão.
Acredita nisso. Me fizeste tela viva em tuas mãos de artista. Me desenhaste saudades do infinito. Num esboço um rosto de encanto indizível, de olhos postos em mim, ó Jesus. Tu me impressionas, Senhor. Me impressiona a tua exatidão, a tua precisão. Me impressiona.